Lei de Incentivo à Cultura, 3M, Prosa Press, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo apresentam Inspira, um podcast sobre os bastidores do documentário Inspira. A apresentação é da diretora do filme, Patrícia Travassos. Era o medo de quem foi arrancado do seu chão, medo de não resistir à travessia por mar e terra, medo dos castigos, dos trabalhos, do sol escaldante, dos espíritos daquela gente, medo de andar, medo de desagradar, medo de existir. Agora a gente vai falar do Itamar Vieira Júnior, que é o escritor autor do Torto Arado, que é um dos livros mais premiados brasileiros dos últimos tempos, assim, vendeu milhares de exemplares em muito pouco tempo e transformou a voz do Itamar numa das vozes na luta antirracista, defensor da diversidade racial nos mais diversos lugares e instâncias e da importância das políticas afirmativas para que aqueles que nunca estiveram ou puderam sonhar em estar lá, chegar a algum lugar, finalmente pudessem ou possam chegar, assim como ele, né, que foi muito premiado. Ele se graduou em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, onde ele também fez mestrado e doutorado. Aí, desde 2005, ele passou num concurso público e ele trabalha no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. O livro dele fala muito sobre esses descendentes de escravos que ocuparam terras que nunca foram deles, assim, nunca tiveram suas terras, né, reconhecidas e cuidavam das terras dos seus patrões, ainda como quase escravos, dessa evolução do racismo no Brasil, que ainda é muito pouco discutido, tem se falado mais, mas ainda das condições subalternas, muitas vezes, que os negros são submetidos, e ele fala muito disso no livro, e o livro é um sucesso, né, muito grande. É uma história que, no fundo, mostra esse racismo estrutural, que ainda é um grande mal que acomete a nossa sociedade. De perceber que a abolição ela não foi completa, de perceber que as pessoas ditas libertas naquele período não tiveram nenhum amparo para poder ter autonomia e governança sobre suas vidas, e que elas precisaram viver errantes, trabalhando em lugares de maneira precarizada e sempre de maneira subalterna. Isso provocou uma clivagem profunda na nossa sociedade. Essas clivagens ainda aparecem, né? Estão expostas ainda nos dias de hoje. A gente encontrou com o Itamar na Bahia, na terra natal dele, em Salvador. E o primeiro encontro, no primeiro momento, foi ali à beira da Lagoa do Abaeté, porque a gente queria promover um encontro dele com uma leitora muito especial, a Verônica, que é uma das ganhadeiras de Itapuã. E ela leu esse livro e a gente tinha visto na televisão uma entrevista com ela, muito emocionada em relação ao livro, e a gente decidiu fazer um encontro real entre eles. Eles tinham se encontrado no programa do Bial, virtualmente. Então, eles deram essa entrevista virtual, e a gente promoveu esse encontro real, que foi muito emocionante, assim, porque realmente o livro toca a Verônica de uma forma tão profunda, sabe? Faz uma ligação dela com toda a ancestralidade, e é sobre isso que esse trecho do filme que o Itamar participa, a gente fala muito dessa questão da igualdade, a questão racista, antirracista, a questão da ancestralidade, da identidade. As ganhadeiras são mulheres descendentes de escravas que começaram a usar do comércio. O dinheiro que elas recebiam das vendas, muitas vezes, servia para elas comprarem a liberdade de alguns irmãos, né?
Essa é uma tradição que vem sendo ensinada para as novas gerações, então, para não ser esquecida, né, essa trajetória, essa história toda. E aí elas usam aquelas saias rodadas. E a Lagoa do Abaeté foi escolhida porque, por muito tempo, algumas delas lavavam roupa ali na lagoa mesmo, estendiam as roupas naquelas areias brancas que ficam ali em volta da lagoa, e a gente levou elas para esse lugar, que uma das ganhadeiras que acompanhou a gente, a Dona Maria, ela fala que ali foi a universidade dela, a faculdade dela era Lagoa, onde ela aprendeu, onde ela ganhou o dinheiro dela, ela teve uma profissão. As ganhadeiras nascidas na praia de Itapuã, vendendo peixinhos baratos pescados pela manhã. Quem quer comprar os peixinhos eu trago aqui pra escolher. Deus me ajude a pescar para você vender. Já vou embora, senhores, espera até quando eu voltar. Vou esperar a chegada do Saveiro no canal. E também a jangadinha que anda no mar navegar, com todos os peixinhos que nós precisamos rematar. É o mundo que eu cresci. Não tem diferença de Dona Maria para minhas avós, para meu povo também, né? Acho que tudo isso me atravessou de uma maneira muito, muito poderosa, muito intensa mesmo. E reverbera naquilo que eu escrevo, de alguma forma. Porque acho que nos conecta, nos dá uma história mesmo, né? Diz que a gente tem um passado, tem um legado, tem uma herança. E isso fala muito sobre o mundo que a gente vive, sobre o nosso país. E aí foi um encontro muito bonito e emocionado. A Verônica leu o livro, trechos do livro com a gente, e agradeceu o Itamar, assim, de perto, pessoalmente, por essa reconexão com o passado dela. Ela, inclusive, conta que estava meio brigada com o pai, e quando ela lê sobre um dos personagens principais do livro, ela, nossa, deu uma vontade louca de reencontrar o pai dela. Então, de novo, vem aí o tema da cura, né? Então, como essas inspirações que vêm, às vezes, de lugares que a gente nem imagina, podem trazer a cura para uma dor que só a gente sabe que está sentindo, né? Com Zeca Chapéu Grande, me embrenhava pela mata nos caminhos de ida e de volta. E aprendia sobre as ervas e raízes. Aprendia sobre as nuvens, quando haveria ou não chuva. Sobre as mudanças secretas que o céu e a terra viviam. Aprendia que tudo estava em movimento, bem diferente das coisas sem vida que a professora mostrava em suas aulas. Meu pai olhava para mim e dizia: o vento não sopra, ele é a própria viração. Quando eu li sobre Chapéu Grande, eu disse assim, é meu pai, gente. E foi algo que trouxe como as pazes, porque a gente estava meio estranhado um com o outro. E quando eu li isso, nossa, mas ele veio tão forte que no outro dia eu já queria estar com ele, sabe? Já queria estar com ele, isso... É cura, cara. Esse livro seu promove curas. Fico assim sem palavras. Isso é só um sentimento mesmo. É interessante, né? Porque os escritores, eles têm uma relação com o seu público muito distante, muitas vezes, né? Eles escrevem de forma tão isolada, muitas vezes eles têm pouca oportunidade de trocar ideias, né? E o livro vai ganhando vida também no pensamento de cada um dos leitores, cada um vai criando o seu próprio cenário das coisas, das situações, das cenas que acontecem, né? E então ele fala que é quase uma coautoria, né? Ele escreve, mas cada um tem um livro na cabeça, para cada um aquele livro tem um significado. E aí para Verônica foi muito bonito a gente ver qual o significado que o livro do Itamar teve para ela. Então a gente começou o nosso encontro lá na Lagoa do Abaeté com as ganhadeiras de Itapuã, depois a gente seguiu para o Pelourinho. No Pelourinho a gente visitou a casa de Jorge Amado
E ali bem no coração do Pelourinho, lindo, muito... foi uma viagem esse filme também, porque a gente foi a tantos lugares bonitos, com pessoas tão interessantes. Então, a gente foi muito bem recebido lá na casa de Jorge Amado, com a pessoa que toma conta, administra ali a casa, e ela abriu as portas, assim, quando a gente disse que queria levar o Itamar para fazer uma entrevista lá. Ela, claro, mas é lógico, com toda a honra e prazer. A casa de Jorge Amado ainda estava fechada por conta da pandemia, ainda não estava recebendo público, e ela abriu as portas para a gente fazer essa entrevista. O Jorge Amado tem uma importância na vida do Itamar, assim, ele é uma das referências, né? Então, cada um dos nossos personagens conta as suas referências muito íntimas, e o Jorge Amado é uma dessas referências, é muito por conta dele ser autor também de personagens femininas, e o Torturado, ele é protagonizado por 2 personagens femininas, mulheres, 2 irmãs. Logo no início do livro, acontece um acidente. Eu vou dar um spoiler para quem não leu ainda, mas é que acontece logo no começo do livro, e ele, na verdade, ele é realmente ele te segura para ler, para continuar ali querendo saber o que vai acontecer, mas são 2 irmãs, e uma das personagens, logo no começo, ela sofre um acidente que perde a língua. Então, uma fala e a outra ouve, né? Só que a que ouve é quem a gente escuta mais, sabe? É quem a gente lê os pensamentos dela. Muito interessante o quanto esse silêncio metafórico também para o livro, enfim, na minha leitura, né? Cada um tem a sua. Então, são personagens femininas, então ele dá voz a essas personagens femininas, e tem uma particularidade que ele conta que é muito legal. Quando ele inscreveu o livro no Prêmio Leia de Portugal, que foi o primeiro que ele ganhou, ele mandou o livro, que ainda não tinha sido publicado, ele mandou esse original, e ele não disse que ele era um homem. Ele assinou com outro nome, neutro, agora eu não me lembro, ele conta. Mas ele não quis influenciar os jurados, mostrando que ele não era uma mulher escrevendo para personagens femininas, né? Então, isso também foi muito legal. A gente acaba misturando os temas. Então, ele fala de antirracismo, ele fala da igualdade de raças, mas ele fala também da igualdade de gêneros, dessa perspectiva masculina sobre o valor feminino, sabe? Sobre o que é um mundo feito por mulheres. Ele fala da importância das mulheres na família dele. Ele fala da importância das mulheres na Bahia. A gente está na Bahia, a gente teve um encontro com as ganhadeiras. E aí o livro dele é protagonizado por mulheres. Então, de novo, o feminismo está aí na voz de um homem, né? Já minha mãe, eu acho que ela faz parte de um universo que também compõe outras mulheres da família. Mãe, tias, avós, que são as heroínas que, vez ou outra, aparecem nos meus escritos, né? Com mais frequência, eu diria, que os homens. Porque elas ocupavam um lugar um lugar que era um lugar difícil, eu diria, né? Paradoxal, porque a gente sabe o Brasil é uma sociedade patriarcal, né? As mulheres ainda são atravessadas por inúmeras violências, e eu achava que isso fazia delas, em algum sentido, a força que emanava delas, um tanto curiosa, mesmo estando nesse lugar de subalternidade, né? Como elas conseguiam liderar suas famílias, né? E sair desse lugar que lhes foram destinados para poder se tornar personagens magnéticas mesmo, que encantavam pela sua força, por toda a sua complexidade. A gente pôde ver mais cedo a força das ganhadeiras, né? Eu acho que nos lares das famílias baianas, de Salvador, as mulheres têm aquela personalidade forte, marcante, né? Elas sempre se antecipam. Lavadeira que lava no areal, vai só, meu Deus, pra lavadeira lavar. Vai só, meu Deus, pra lavadeira lavar. Vai só, meu Deus, pra lavadeira lavar. A história das ganhadeiras é mais antiga que vocês, né? Muito mais. Muito mais. A gente está querendo deixar esse legado para os nossos netos. Estava morrendo, nós estamos Sim. ressuscitando.
E tinha algo que eu já li, eu não sei se exatamente com as ganhadeiras de Itapuã era assim também. Que muitas mulheres que trabalhavam no ganho, né, eram escravizadas e davam parte da renda para seus senhores, mas a outra parte da renda muitas vezes serviu para libertar pessoas, né? Os irmãos, as irmãs, sim, né? Para conseguir alforria, né? Comprar a liberdade daqueles que... Elas trabalhavam tanto, elas conseguiam juntar com essa astúcia, né? Mesmo com essa lida com o comércio, que elas conseguiam comprar delas e a dos manos e das manas, né? Porque muitos homens também foram libertados pelas ganhadeiras. E, inclusive, mas elas enfrentavam também aquela questão do superfaturamento, né? Da alforria. Era um valor, daqui a pouco aumentava para que elas não pudessem conseguir. Mas elas eram muito retadas, gente. Elas eram muito retadas, elas sabiam para o que vieram e o porquê estavam ali, entendeu? E ele fala do mundo feminino, mas o feminino que não é feito por mulheres. O feminino no sentido de mais generoso, de mais humano, de mais cuidado. Sobre todo esse sucesso que o livro teve, ele diz que ele nunca imaginou toda essa trajetória que o livro faria, né? Ele escreveu esse livro ao longo de 15 anos. Então, ele chegou a perder um dos manuscritos. Aí ele começou de novo. Ele fazia oficinas de literatura e seguia escrevendo o livro. Ele queria publicar, e aí, antes de publicar, efetivamente, ele ganhou o prêmio, né? É muito interessante, assim, essa trajetória e quanto transformou e o colocou como uma figura de muita importância, né? Essa voz importante, ativa, sobre a causa antirracista, né? Muito sensível ele, vem de uma família humilde, fala da sua mistura de raças que ele mesmo é, né? Então ele fala que é preciso ele se afirmar um escritor negro, indígena, com ancestrais indígenas também. Então ele é uma mistura de indígena com negro. E o quanto para ele também essa aceitação da origem dele foi difícil. E quando ele reconhece essa identidade, a importância que tem isso na trajetória dele também. A gente ocupava um lugar na sociedade, e aí eu falo por mim, né, pela vida que meus pais tiveram de grande sacrifício. Meu pai, inclusive, foi criado numa comunidade rural, e os avós que criaram ele viviam em terra de morada também, né? Viviam plantando para outros, mas sem direito à terra, sem direito à sua própria história, né? E durante muito tempo, saber disso me dava um tanto de vergonha, porque as pessoas ensinaram a gente a ter vergonha de inúmeras coisas, né? Então era uma história que precisava ser esquecida, né? Uma história que precisava ser apagada. Mas a vida não se resolve dessa forma, não se resolve dessa maneira. Encontrar a sua identidade, encontrar a sua história, é se conectar consigo mesmo, é saber que toda história é relevante, toda história é importante. Por mais dolorosa, né? Por mais sofrida que ela tenha sido, toda história é importante, toda história é relevante. Eu percebo que a identidade é algo político também, e que a gente se cerca dela para fazer a diferença, né, no mundo, na nossa vida ativa nesse mundo. É muito importante que eu ressalte a minha origem negra, a minha origem indígena, para que as pessoas também que vivem isso nesse país, né, tão desigual e de tanto preconceito, possam perceber que não estão sós, né? Escrever literatura, para mim, ela é cercada dessa função, desse objetivo, que é muitas vezes dada pelo leitor, porque o autor sequer consegue ter essa dimensão, mas o leitor dá essa dimensão, que é compartilhar a experiência humana. A gente está compartilhando aquilo que é nosso, aquilo que é humano, né? É o medo,
é a revolta, é o afeto, a solidariedade. Muitas vezes a história consegue passar, consegue transmitir isso ao leitor e ele se conecta à história por esses sentimentos. E no fundo estamos comunicando isso quando escrevemos, né? Meu pai, quando encontrava um problema na roça, se deitava sobre a terra com o ouvido voltado para seu interior, para decidir o que usar, o que fazer, onde avançar, onde recuar, como um médico à procura do coração. Então, a primeira parte da entrevista foi na Lagoa do Abaeté, a segunda parte da entrevista foi na casa de Jorge Amado, e depois a gente ainda seguiu juntos para o Farol de Itapuã, ali na praia, no pôr do sol já. E nesse dia a gente foi para a Bahia cedinho, e no primeiro voo de São Paulo para Salvador, e foi embora no último voo de Salvador para o Rio de Janeiro, onde a gente ia logo em seguida entrevistar o Lenine e a Clarice. Então, a gente estava com a agenda super apertada e tinha um dia inteiro profundo com ele, que a gente tinha que aproveitar demais, e ele nos deu esse prazer, assim, de também nos acompanhar o tempo inteiro e estar sempre muito atento e muito junto e muito dedicado ao que estava fazendo, presente. Ele é muito tímido mesmo. Ele já na chegada, a gente se encanta com tudo, né? Eu adoro, porque quando a gente faz um filme e cria assim imagina, escolhe a locação, né? Quando sai do papel e vai virando realidade, é muito interessante. Então, desde a escolha dos personagens, cada um deles, aí a escolha da abordagem em cada um deles, a escolha da locação para fazer sentido. Tudo isso é muito cuidado, né? Às vezes a gente no filme não dá a menor importância para o lugar onde aquela entrevista foi dada e tal. Mas tudo isso é muito pensado. A gente tem todas as fases, né? A fase de pesquisa, a fase de desenvolvimento, de pré-roteiro, de escolha dos personagens, da abordagem. Aí tem a combinação desses personagens. Onde vai gravar, autorizações, agenda, Covid, meu Deus do céu, porque a gente tinha que também lidar com a questão toda de segurança da equipe, né? Então, a gente viajando ainda enquanto as pessoas não estavam totalmente vacinadas. A gente começou a ser vacinado ao longo dessa produção. Então, a gente tinha todos os cuidados de fazer exame antes de ir, de apresentar o exame para os nossos personagens, de cuidar com o uso de máscara o tempo inteiro, de abraçar com todo cuidado, né? Porque no fim a gente se sente muito próximo de cada um desses personagens, porque eles se abrem muito, eles vão muito fundo assim na essência do que eles são. Eles estavam muito dispostos a compartilhar isso. E isso foi muito legal, que quando a gente propôs um filme sobre inspiração para cada um desses personagens, eles de fato mergulharam no que era mais essencial para eles, do que os formou, sabe? As referências que os formaram e como eles poderiam reverberar isso aí que eles aprenderam com tanta gente. E aí eles foram profundamente, foram fundo, assim, mergulharam fundo nessa história. Acho que tudo aquilo que a gente falou aqui até esse momento funciona como essa pedra quicando, né? Que chega ali e vai expandindo em ondas, né? E é uma onda que não começou comigo, não começou com a Verônica, não começou com Dona Maria, com Dona Jaciara. Vem de longe, né? Vem dos que nos antecederam. E eu acho que a nossa vida também passa por multiplicar isso, né? Por levar isso à frente. Acho que somos os sonhos desses antepassados, né? Eles sonharam com tudo isso. E estamos aqui, dando continuidade a esse sonho e pensando que os que virão também vão poder usufruir dessa história, né? Essa é a missão. O
podcast Inspira foi realizado através da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio 3M. Realização Prosa Press, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.